Salve, salve! Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Hugo Garcês. Hoje vamos mostrar aí como que você vai calcular o risco de cada operação que você vier a realizar no mercado financeiro. É uma das aulas aí pontapé para você aprender a fazer gestão de risco, a entender sobre as movimentações do preço, como é que você deve se comportar em cada operação. Então é uma aula muito importante aí. Então já deixando aquele like lá se você já conhece o canal. Se você não conhece, cara, assiste essa aula aí e aí deixa o like, se não quiser não deixa. Enfim, vamos que embora. Eu queria começar te explicando a importância de saber calcular os riscos de cada negociação. Esse é um dos pontos mais interessantes porque a gente começa falando que a operação em que você não sabe identificar o valor da perda, você perde tudo. Então, o que a gente precisa ter em mente nas primeiras situações, né? Todas as negociações eu preciso separar uma fatia do meu capital para poder colocar em exposição naquela operação e entender que quanto daquele capital eu devo estar disponibilizando para aquela operação é um dos fatores que vai me gerar consistência. Por isso que eu falo que você aprender a definir os riscos daquela operação, a calcular o risco daquela negociação, é o primeiro passo para você se tornar consistente. Então, essa é uma aula que vai te colocar no caminho da consistência, porque além disso, ela vai te mostrar também duas coisas, né? Você vai aprender o caminho da consistência, mais o caminho da tranquilidade no trade. Muitas das situações a gente vai operar, mas a gente está ligado somente no valor que a gente vai ganhar, né? Pô, se der ganho, maravilha, top demais. Mas e se essa negociação ela der loss? O que vai acontecer? Então são situações em que você também deve estar preparado para isso, né? A gente sabe que o trade é uma das profissões muito complicadas também, né? Então o principal fundamento que atrapalha qualquer pessoa de se desenvolver como consistente no mercado financeiro é o fator comportamental, né? E esse fator comportamental está muito ligado ao valor que ela quer ganhar ou que ela não pode perder. Então, por isso que tem aulas aqui importantes onde eu ensinei a usar o dinheiro para investir no mercado financeiro de forma correta. E, além disso, existe essa aula aqui também, que é essa aula onde você começa a calcular o risco dessa negociação, né? Então, é uma das aulas que vai te dar todo o caminho. Beleza? Então vamos lá. Vamos falar sobre o cálculo do entendimento do risco operacional aqui nas negociações. Então vamos traçar aqui o risco de operação no mercado financeiro. Cara, logo de cara eu preciso colocar uma coisa na tua cabeça. Que isso aqui, muita gente vai achar talvez errado ou não, mas isso daqui eu preciso eliminar da tua mente, tá? O stop fixo e o stop financeiro é burrice. Por que é burrice? Cara, imagina que você tem 1.000 USD aí investido. Cara, eu tenho $1.000 aqui na minha negociação e dessa 1.000 negociação aqui, o que geralmente eles te ensinam? Eles te ensinam que para cada $1.000 você deve estar negociando com 1.0 de lote, né? Só que existem situações onde o seu stop ele vai ficar, vamos imaginar, em 100 USD, 100 pontos. Pô, 100 pontos de stop. Com o lote 1.0, se a sua negociação estiver errada, você vai perder 100 USD, né? Deixa eu só subir mais aqui. Você vai estar perdendo $100. Então isso daqui equivale a 10% do valor que você tem investido na sua banca. Cara, se você perder 10% numa única negociação, você está caminhando a passos largos para quebrar. Então, nem toda negociação você vai abrir com lote 1.0 e isso, claro, entendendo que o stop ele é uma coisa que ele vai estar variando, né? Então, se você trabalhar com stop fixo ou com stop financeiro, são duas coisas que vai te fazer quebrar. Esses dois comportamentos aqui, eles levam o cara a quebrar.
Então, se você trabalha assim, cara, desculpa, é um pouco burro porque o seu grau de acerto ele vai ser vai ser muito pequeno. Você dificilmente vai entrar numa sequência de boas negociações, aí você vai mais errar do que acertar nas negociações. Então, para você evitar esse comportamento de quebrar no mercado financeiro, você precisa eliminar essa situação de trabalhar ou com stop financeiro ou com stop fixo nas suas negociações. Beleza? Então, o que você vai ter que levar em consideração aqui, tá? A primeira coisa, o stop, ele é variável, tá? Trabalhar com o stop variável aqui, então a gente vai precisar começar a definir a exposição do capital. Então, essa exposição, a gente vai trabalhar com ela. Cara, vamos trabalhar com uma exposição de 1%. Então, 1% por cada negociação aí. Vamos pegar um exemplo, pegar esse mesmo exemplo do cara que tem $1.000 aí na conta, né? Então, vamos pegar o cara que tem $1.000. A gente vai trabalhar com... Deixa eu só arrumar aqui. Cara, a gente vai trabalhar com essa situação do cara que tem 1.000 USD invertido. Tá? Também porque é mais fácil de calcular, né? Conta de burro. Então, 1% de 1.000 USD, isso aqui vai me gerar 10 USD de exposição. Isso aqui por cada negociação, tá? Então, esse é o valor ideal que eu devo estar colocando nas minhas negociações em todas as operações que eu vier a realizar no mercado. Se a gente sabe que o stop é variável e que esse valor aqui é o valor ideal para eu trabalhar nas minhas negociações, o que eu preciso entender agora? Eu preciso encontrar o lote de negociação. Porque o que na maioria das vezes eles te ensinam? Te ensinam que como o stop ele é fixo ou ele é financeiro, você sempre vai trabalhar com stop 1.0 a cada 1.000 USD aí na sua negociação, ou você vai trabalhar com stop vamos imaginar, de 10 pontos, então com lote, sei lá, 2.0 também, na maioria das vezes 1.0. Então, são situações desconfortáveis para você, porque eu vou falar, pô, se você perder, você vai perder pouco, mas quando você ganhar, você vai ganhar um muitão. Só que, cara, você vai entrar numa sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negociações de lotes para acertar uma. Então, imagina, você está perdendo 7 vezes para ganhar um. Essa conta ela não vai fechar. Geralmente você vai acabar terminando o mês no negativo e na maioria das vezes, cara, o cara ele vai quebrar no mercado financeiro. Então, o que a gente tem que fazer? Como é que a gente vai trabalhar aqui, né? Esse lote de negociação, ele vai ser variável também. Porque o meu stop, ele é variável. Então, são situações que eu preciso alinhar. Pô, se meu stop é variável, meu lote de negociação também é variável. Ou seja, eu preciso encontrar o lote de negociação ideal que vai me fazer perder 1% na minha negociação caso eu tome um stop loss. Pô, imagina só, falar, pô, mas 1% da minha banca só tem 1.000 USD, então para cada negociação aí, geralmente, se eu tiver no risco retorno de 1 para 2, ou seja, arriscando 1 para ganhar 2, se a minha negociação der take, eu vou ganhar 20 USD. Né? Mas o que você precisa entender? Você está trabalhando dentro da sua realidade. O principal ponto, cara, é você estar sempre trabalhando dentro da sua realidade. Então, você precisa entender isso. Então, você tem que entrar numa sequência de aportes. Você precisa ter paciência para trabalhar no jogo do longo prazo para poder ir fazendo as coisas do jeito certo, né? Que é muito verdade ou muito forte aquele ditado que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, nesse período onde você está trabalhando com pouco capital, você pode estar utilizando ele muito bem para, além de você estar preparando o seu capital, você vai aprender a negociar. E aí, quando você chegar no montante ideal, né, o montante perfeito, você já sabe negociar e aí você não vai acabar perdendo tudo que você tem. Então, é por isso que isso é importante, beleza? Tá, então olha só, vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu apagar aqui, vamos pegar um exemplo de uma negociação que a gente vai estar realizando, tá? Pô, se eu já sei que o meu lote ele é variável,
né? E a minha exposição ela é de 1%, vamos lá, pegar aqui 1%, então eu vou estar perdendo, minha perda ideal é de até 10 USD, então pode estar variando em relação a isso, né? O meu stop, a gente vai calcular o stop, vamos ver na prática aqui, né? Onde esse stop vai ficar, mas vamos imaginar que você vai tomar um stop de 200 pontos, a estratégiazinha que a gente utilizando, vamos lá que o melhor ponto para trabalhar, para posicionar o stop é 200 pontos a partir do ponto de negociação. E a gente precisa encontrar agora o lote ideal. Então, como é que eu vou fazer isso? Cara, você vai fazendo isso na mão mesmo, né? Você vai pegar aqui, vamos pegar aqui 200 pontos, você vai multiplicar por 0,01, que é o lote mínimo. Isso aqui vai dar 2 dólares. Então, você sabe que você pode subir mais. Então, pega aqui 200 pontos vezes 0,04, né? A gente já subindo aqui. 4 vezes 2, 8, então vai dar 8 USD. Vamos subir um pouquinho mais aqui, que estamos chegando próximo, né? Vou trabalhar com 0,05, vamos ver se é 200 pontos vezes 0,05. 5 vezes 2, 10, então você vai ter uma perda de 200 dólares, não, de 10 USD. Então, para essa negociação que a gente está exemplificando aqui, o meu lote ideal ele vai variar de 0,01 até 0,05 é o lote de negociação que eu posso abrir. Onde 0,01 é o mínimo, tá? Posso partir com o mínimo desse, ou aí o máximo é 0,05. Caso eu tome um stop de 200 pontos nessa minha negociação, eu vou estar perdendo os meus 10 dólares, que equivale a 1% do valor que eu tenho da minha banca, e isso daqui vai me possibilitar de quebrar, vai me trazer tranquilidade na negociação, beleza? Agora a gente vai partir na prática, vamos pegar um exemplo aqui na prática do mercado e vamos trabalhar com isso agora, beleza? Então aqui no SDJPY, os melhores pontos de entrada já aconteceram, né? A gente pegou essa negociação aqui no começo da semana, a gente pegou esse take aqui no SDJPY, aquele takezinho mais ou menos de 650 pontos, pegamos 650 pontos aqui no SDJPY, e agora ele meio que ficou numa tendência um tanto quanto ruim, né? Mas vamos imaginar que eu vou trabalhar com essa situação aqui do preço, né? O que está me impossibilitando aqui? Eu vou acabar explicando a negociação que eu fiz, né? E aí a gente encontrou o lote ideal. Vamos trabalhar também com o exemplo de 1000 USD na banca, tá? Então olha só, eu tinha uma tendência de alta aqui no SDJPY, então meus pontos de negociações eram compras. Aqui no gráfico diário eu não vou passar por tantos detalhes assim, mas aqui no gráfico diário a gente também tem uma tendência de alta, né? Temos uma pernada de alta, então inicialmente não tem como estar pensando em venda no preço, por isso que agora está uma semana um pouco complicada para estar operando, principalmente as negociações de venda. É muito mais tranquilo você esperar uma definição do preço aqui, né? Mas vamos trabalhar com o começo da semana. No começo da semana a gente tinha compra lá por SDJPY, tendo em vista que a tendência era de alta do preço, beleza? Então olha só, a minha negociação ela foi baseada nessa situação aqui do preço, né? Eu tinha esse canal aqui e eu entrei no rompimento desse canal aqui do preço. E aí olha como é que é interessante, né? A gente já sabe que na negociação a gente vai encontrar o canal de oscilação atual, que é o COA, né? Vamos encontrar o COA, que é a minha região de resistência e a minha região de suporte. Aqui está meu canal de oscilação atual, e vamos fazer o nível de Fibonacci de retração para encontrar o nível 100 de Fibonacci de retração e encontrar os níveis de retração do preço, que são esses aqui. A gente sabe também que o stop ele é posicionado abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração. Então nessa minha negociação aqui eu posicionei o stop abaixo do nível 100 de Fibonacci de retração, e aí fiz a minha negociação nessa região. Minha negociação foi aberta aqui, né? O mercado vem, chega lá certinho na segunda região de resistência oculta e ele acaba fazendo uma realização de lucro até aqui o nível mais forte de Fibonacci de expansão, que é o nível 61.8. Então, o que a gente tem que prestar atenção aqui? O meu stop ele estava posicionado aqui, ó. O que eu tenho que entender? Que do meu ponto de entrada que foi aqui para cá, eu tenho um stop de mais ou menos 394 pontos. Então, num lote de negociação com 1000, o que eu vou trabalhar? Vou trabalhar 1000 USD, já sabendo que a minha perca ela tem que ser de 10 dólares. Então, o que eu preciso entender? Se o meu stop está posicionado em 400 pontos, eu vou trabalhar aqui com o meu lote de negociação para encontrar o lote ideal para essa ordem de 400 pontos de stop. Então, eu tenho que perder aqui até 10 dólares. Vamos imaginar que eu quero estar perdendo 10 dólares. Tá? Então, se eu entrar com lote 0.01,
0,01 vezes 400 pontos vai dar 4 dólares de perca. Então, basicamente, eu posso aumentar esse lote de negociação aqui. 0,02 dá 8 dólares de perca, 0,03 vai dar 12 dólares de perca. Então, 12 dólares ele já ultrapassa o meu limite. Então, nessa minha negociação, eu não vou perder 10 dólares exatamente, né? Então, eu vou acabar perdendo 8 dólares se essa minha negociação der errada, porque o meu lote ideal ele vai estar entre 0,01 e 0,02, né? Então, nessa ordem aqui, eu poderia estar abrindo com 0,02. Você entendeu que no exemplo que a gente deu com stop de 200 pontos, o lote era de 0,01 até 0,05. Nessa negociação aqui, o lote é de 0,01 até 0,02. Então, esses são os lotes que eu devo estar trabalhando. Então, nessa negociação aqui, para uma banca de $1.000 e uma perca de 1%, o lote ideal seria de 0,01 a 0,02 nessa negociação. Então, na hora de eu abrir a minha negociação, eu iria abrir com 0,01 ou 0,02. Vamos pegar um exemplo real aqui do mercado, ó. Vamos ver aqui. Agora, vamos imaginar que eu queria entrar nesse rompimento aqui do mercado, tá? As negociações de venda aqui não são tão legais, mas vamos imaginar que eu estaria entrando numa negociação de venda aqui no USD/PY, na verdade. Aqui está o meu canal de oscilação atual. Iria fazer a projeção do fio no nível de ferramenta de Fibonacci de retração, né? Iria encontrar um nível 100 de Fibonacci de retração, porque eu vou posicionar o meu stop loss acima dessa região. Acima do nível 100 de Fibonacci de retração. Vou posicionar meu stop aqui. O stop vai estar posicionado nessa região. Então, meu ponto de entrada foi aqui, ó. Basicamente, eu teria um stop de 360 pontos. Então, seria 360 pontos de stop. Vamos pegar aqui a calculadora. Então, olha só. Eu tenho 360 pontos de stop, aí eu vou começar a multiplicar. Se eu multiplicar por 0,01, eu vou ter 3 dólares e 60 centavos de perca. Eu posso subir mais esse lote de negociação. Então, vamos imaginar 360 vezes 0,02, 7 dólares e 20. Eu posso subir mais ainda. 360 vezes 0,04, 14 dólares e 40. Então, eu vou multiplicar 360 por 0,03, 10 dólares e 80. Tá aceitável aqui, tá? Então, nessa minha negociação, o meu lote ideal de perca estaria entre 0,01 e 0,03. Então, para eu perder 1%. O que é interessante falar é que sempre a perca ela tem que girar de até 1% do seu capital e esses lotes de negociações eles vão estar variando. Então, beleza? Então, nessa minha negociação aqui, na hora que o preço me confirmasse esse rompimento, eu iria abrir a minha negociação. Eu iria abrir a minha negociação com lote 0 até 0,03. Poderia abrir com 0,03, Hugo. Mas nessa situação o mercado nem voltou para fazer a correção. Poderia ter, se eu tivesse aberto com um lote maior, eu teria ganho mais. Sim, teria, mas aí você não está trabalhando com achismo aqui. Você está trabalhando de uma forma profissional. Nessa situação aqui, onde a minha entrada aconteceu, né? Olha o que aconteceu aqui, ó. A gente tem isso daqui, né? O mercado me deu ponto de negociação, chegou na segunda região de resistência oculta e ele acabou retornando, fazendo uma correção aqui até o nível 61,8. Se eu não tenho esse cálculo do gerenciamento, se eu não sei quanto que eu vou perder o lote ideal dessa minha negociação, provavelmente eu iria ficar com medo nessa ordem, né? E iria olhar aqui, vamos imaginar que eu estou olhando o preço nessa região e eu estou perdendo 90% do capital. Como é que eu vou ficar tranquilo nessa negociação? Não existe, né? Então não dá. Basicamente, se o preço chegar nessa região aqui, eu iria encerrar minha negociação no dedo, porque o preço já estava falando, pô, eu vou perder tudo, não quero perder tudo, vou encerrar essa minha negociação. E são comportamentos que acontecem, tá? Então você deve trabalhar sempre com um lote de negociação ideal, entendendo quanto que o risco que você vai perder. Show de bola? Então é isso, né? Essa foi nossa aulinha aqui, uma aulinha, porra, iriam te cobrar aí R$3.000 por essa aula, cara. Você vai me agradecer por essa aula, porque a partir de hoje você sabe exatamente quando você deve perder. Beleza? Curtiu a aula? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima aula. Tamo junto, valeu!